destas STEP Talks é abordar temáticas não específicas da área científica de cada um dos investigadores aqui dos nossos centros, mas temas transversais que sejam do interesse de todas as pessoas que trabalham na produção de ciência e de tecnologia. E sendo o Horizonte Europa um programa importantíssimo para todos os elementos da comunidade que produz ciência e tecnologia, achamos que era muito interessante aproveitar a disponibilidade aqui da Cláudia Azevedo e do Ricardo Carvalho, da ANI, da Agência Nacional de Inovação, para nos virem aqui falar de uma vertente do Horizonte Europa. O Horizonte Europa, toda a gente sabe, é um programa de financiamento da União Europeia, assim, uma oportunidade gigante e não sei se não é irrepetível, com um orçamento de 95 mil milhões de euros, que está organizado em 3 vertentes. A Cláudia e o Ricardo vêm-nos aqui falar do pilar 3, que tem a ver mais diretamente com a produção de ciência e tecnologia, que é a área que nos diz respeito, de certo modo, a todos. Portanto, vou-me calar, passar a palavra aqui à Cláudia e ao Ricardo, a quem muitíssimo agradeço a disponibilidade para se terem deslocado até aqui, e a todas as pessoas, e todos aí desse lado, que estão aqui connosco. Eu queria só dizer que nós fizemos um upgrade e vamos tentar apresentar. O Ricardo vai-vos deixar um overview dos 4 pilares do Horizonte Europa e também vos vamos apresentar o EEN, que é um serviço que pode ajudar algumas entidades a dar um primeiro passo, ter um primeiro contacto com o programa. Conseguem-me ouvir? Então, eu vou para aqui para não tapar. Desde já agradecer também o convite do Instituto Politécnico de Bragança. O meu nome é Ricardo Carvalho, sou ponto de contacto nacional na Agência Nacional de Inovação. Atualmente sou o principal responsável por todos os temas relacionados com o instrumento de financiamento, o Pathfinder, que está no ecossistema EIC e que faz parte do pilar 3 do Horizonte Europa, que também vamos abordar mais lá para a frente. Faço parte também da equipa que dá apoio e suporte a todas as áreas, todas as temáticas relacionadas com o Cluster 6, da bioeconomia, economia circular e alimentação. E antes de entrarmos então mais em detalhe no pilar 3, como a Cláudia disse, eu gostava de fazer um rápido overview sobre o atual programa quadro, que é o Horizonte Europa, e é o 9º programa quadro, que começou em 2021, vai até 2027, portanto a duração de 6 anos. No fundo, este programa quadro tem um orçamento de cerca de 1 bilhão de euros, sucede o anterior, o H2020, que começou em 2014 e prolongou-se até 2020, e de facto, se nós olharmos para o panorama geral dos programas de financiamento, a nível europeu, nós vemos que o Horizonte Europa não está sozinho, existem outros programas de financiamento para diferentes áreas, diferentes temáticas, quer a nível europeu, quer a nível nacional e regional, mas de facto o programa Horizonte Europa é totalmente direcionado para a componente de investigação, desenvolvimento e de inovação, com o orçamento que eu já referi, portanto são 95 mil milhões de euros, ao certo, e que tem como principal objetivo potenciar ao máximo a competitividade e o crescimento das empresas e da indústria face aos restantes países do mundo. De facto, este programa quadro pretende facilitar a colaboração entre os centros tecnológicos, falamos de centros de investigação e desenvolvimento, mas também as entidades de ensino, com o tecido empresarial e industrial, que envolve as grandes, as pequenas e médias empresas e também as startups. Pretende também reforçar o impacto da investigação e do desenvolvimento com a ambição de criar soluções disruptivas e inovadoras e que vão solucionar desafios societais prioritários e que estão enquadrados no plano estratégico do Horizonte Europa. E por fim também facilitar ou apoiar a coesão social através do livre acesso e partilha de informação científica para a sociedade em geral e mesmo para stakeholders-chave. Ora, o Horizonte Europa tem a sua própria estrutura, os seus próprios componentes, engloba uma grande variedade de instrumentos de financiamento. Nós, olhando à partida para o Horizonte Europa, podemos estruturá-lo logo em 4 pilares distintos, sendo que o 4º pilar é o horizontal e é transversal aos 3 pilares que são dedicados à investigação, desenvolvimento e inovação. Este 4º pilar é o pilar do widening, que está aqui em baixo. Vou tentar apontar. Está aqui em baixo. E, portanto, é focado no alargamento da atual abrangência do programa Horizonte Europa para novas entidades e novos países, sobretudo países que têm
um baixo poder de receita para poderem depois investir ao nível da investigação e de inovação e alavancar o baixo TRL. Depois partimos para os 3 pilares, totalmente direcionados para a investigação, desenvolvimento e inovação. Começamos no pilar 1, a ciência de excelência, em Portugal é coordenado pela FCT. Ele é direcionado para a investigação de componente laboratorial e visa capacitar, digamos assim, as mentes mais brilhantes e as instituições de investigação com maior potencial. Em termos de oportunidades de financiamento, não sei se vocês conhecem, portanto, existe a ERC, European Research Council, as bolsas de doutoramento, Marie Curie, também muito conhecidas, e também a capacitação de infraestruturas de investigação e desenvolvimento. Como eu disse, em Portugal, portanto, é a Fundação para a Ciência e Tecnologia que é responsável por coordenar este pilar. Estes são os principais contactos que vocês devem direcionar, as vossas dúvidas no caso do pilar 1. Portanto, temos o Rui Munhá, que é coordenador do ERC, European Research Council. Temos também o David Marçal, que está envolvido também no ERC e também nas bolsas de doutoramento Marie Curie. E ao nível da capacitação de infraestruturas, destacamos também os contactos da Marta Abrantes e do Daniel Carapau. Portanto, estes serão os principais contactos que vocês devem direcionar as vossas questões. Ao nível do pilar 2, é um pilar já direcionado para os desafios societais e para a competitividade também industrial. Aqui o principal objetivo, sobretudo, é focar num leque muito abrangente de áreas temáticas. E se nós olharmos para o pilar 2, nós vemos que existe uma grande variedade de áreas temáticas divididas por clusters. Temos o cluster da saúde, o cluster da sociedade inclusiva, o cluster da segurança civil, o cluster do digital e da indústria, depois o do clima e da energia, e por último, o cluster onde eu também estou envolvido, o cluster 6, da bioeconomia, economia circular e alimentação. Para cada um destes clusters, existe uma equipa de trabalho que dá apoio e suporte à comunidade técnico-científica. No caso do cluster 1, esta equipa é sobretudo composta por membros da ICIV, da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica. No cluster 2, a equipa é composta por membros da ANI, mas também da FCT e do Ciência Viva. No cluster 4, por exemplo, destacamos, portanto, a equipa é composta por colegas da Agência Nacional de Inovação, da Agência Espacial Portuguesa e também da FCT. E, por último, os outros clusters são maioritariamente compostos por membros, ou por colegas, neste caso, da Agência Nacional de Inovação. Portanto, o nosso papel aqui é ajudar-vos a fazer o screening de oportunidades, identificar oportunidades de financiamento, apoiar-vos também na preparação e submissão de candidaturas. Nós temos muito o hábito também de receber drafts de versões de draft de forma atempada para podermos analisar e potenciar ao máximo a vossa candidatura. Como eu disse, no caso do Cluster 6, estou a focar aqui. Portanto, sou eu mais 3 colegas, a Margarida Santos, a Maria João Fernandes e a Ana Sutcliffe. Portanto, nós como NCPs e como toda a equipa de trabalho em conjunto estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvidas relativas a oportunidades de financiamento dentro destes clusters. Nós vamos partilhar depois também os slides e vocês podem também clicar ali no link para os contactos e vão ver, portanto, uma lista com os principais contactos de cada um dos clusters para os quais também podem direcionar as vossas questões. Dentro do pilar 2, portanto, para além dos clusters, existem outras oportunidades de financiamento. As missões e as parcerias. Portanto, no atual programa quadro existem 5 missões. A missão do clima, das cidades inteligentes, do cancro e depois a missão dos solos e a missão dos oceanos. Aqui o principal objetivo da missão é priorizar a componente de investigação e desenvolvimento para a criação de soluções inovadoras e disruptivas, mas que respondam de forma atempada, a curto prazo, a desafios sociais considerados prioritários e também enquadrados no plano estratégico do Horizonte Europa. No caso do Cluster 6, nós fazemos um acompanhamento em particular, já agora, da missão Clima, da missão Solos e da missão Oceanos. A do Clima é no pilar, no Cluster 5. Para além disto, existem também as parcerias. Atualmente existem 49 parcerias, distribuídas entre o pilar 2 e o pilar 3. As parcerias podem ser divididas por 3 tipos. Parcerias cofinanciadas, todo o apoio conjunto entre a Comissão Europeia e governos nacionais. As parcerias co-institucionalizadas, toda uma parceria conjunta entre a Comissão Europeia e entidades ou empresas privadas. Aqui damos o exemplo da CBE, não sei se conhecem, Circular Bio-Based Europe, também enquadrada aqui no âmbito do Cluster 6. E depois também as parcerias coprogramadas, resultam de um apoio conjunto entre a Comissão Europeia e as associações industriais e, portanto, resultam de acordos prévios que estão estabelecidos na altura em que é definido o tal plano estratégico do Horizonte Europa. Ainda, antes de terminar a minha descrição sobre o pilar 2, destacar também a JRC, vão dar aqui um bocadinho para trás, aqui a Joint Research Center.
que é, digamos assim, uma equipa interna da Comissão Europeia, constituída por investigadores independentes, que além de fazer o seu trabalho de investigação regular, eles também fornecem pareceres científicos independentes à Comissão Europeia e também justificam as políticas da Comissão Europeia com base em dados, em factos concretos. Depois, passando ao pilar 3, é um pilar que já é focado na Europa inovadora, ou seja, sobretudo na inovação, para TRLs mais elevados, maioritariamente. Aquilo que se pretende no pilar 3 é promover a transição de investigação e desenvolvimento para a inovação, através do teste e validação de tecnologias emergentes em larga escala. Em termos de oportunidades de financiamento, eu não vou aprofundar muito agora, porque depois vamos entrar mais em detalhe, mas temos o ecossistema OIC, que eu vou apresentar mais daqui a pouco. Depois os EIE, European Innovation Ecosystems, os EIT, entre outras oportunidades de financiamento que depois eu e a colega Cláudia Azevedo também vamos abordar. Só para terem uma ideia, portanto, esta equipa de trabalho, a maioria dos elementos do Pilar 3 portanto, estão aqui inseridos e que dão suporte às oportunidades de financiamento que estão no Pilar 3. A coordenadora atual desta equipa é a Cláudia Azevedo. Depois, queria fazer aqui uma mudança agora em termos da apresentação, falar um bocadinho só da parte mais técnica, porque há muito vocês já têm este conhecimento, mas todos estes instrumentos de financiamento, eles estão refletidos num programa de trabalhos, que pode ser bienal ou anual. Neste caso, o que é que acontece? No caso do Pilar 2, ele acontece de 2 em 2 anos, portanto, é 2023, 2024, vocês podem consultar já o plano de trabalhos através do QR Code. Do caso do Pilar 3, por exemplo, no EIC, o programa de trabalhos é anual e, portanto, também já podem consultar mais à frente, eu vou partilhar convosco. Agora, antes de entrar um bocadinho em detalhe sobre como é que é a estrutura típica de um programa de trabalhos, não vos quero amassar também muito com isso, só explicar numa perspectiva muito dialética como é que é feita esta distribuição dos tópicos e das áreas temáticas pelos diferentes clusters. Portanto, numa perspectiva muito dialética, existe uma grande variedade de áreas temáticas que depois estão agrupadas em clusters. Temos o exemplo do cluster 6, da alimentação, bioeconomia, economia circular. No caso desse cluster 6, existem áreas prioritárias que depois estão agrupadas em destinations. Uma delas pode ser a biodiversidade, e dentro das destinations existem as goals. Podem ocorrer ao longo do ano, ou pode só ocorrer uma vez por ano. E nas goals depois temos os tópicos de ação. E ao nível dos tópicos de ação, que vocês devem fazer uma reflexão do ponto de vista da vossa entidade, que representam, e também das áreas temáticas que pretendem abordar. Portanto, é aí que vocês devem definir se há um enquadramento temático para vocês submeterem uma proposta ou não. Ora, aqui temos um exemplo de uma estrutura típica de um tópico que está refletido no programa de trabalhos deste ano do Cluster 6. Ele começa sempre com um título e uma pequena descrição do tópico. Depois há uma tabela com condições específicas, com informação importante, nomeadamente o financiamento que a Comissão Europeia fornece. Depois também o orçamento, o orçamento indicativo para aquele tópico. E, portanto, nós aqui já conseguimos saber mais ou menos quantos projetos é que podem ser aprovados naquele tópico. Depois também tem o tipo de ação, ou seja, constante o grau de maturidade tecnológica, que pode ser uma RIA, uma Research and Innovation Action, e estamos a falar de desenvolvimentos de TRL muito baixo, entre 3 até 5, pode ser uma IA, Innovation Action, e portanto já estamos a falar de TRL mais elevado, começa no 5, 6 e pode ir até ao 8, e as CSAs são as Coordination and Supporting Actions, que não têm um TRL associado, porque no fundo resumem-se a atividades de suporte e de divulgação junto à comunidade científica, stakeholders-chave e também da própria comunidade em geral. Depois também aqui ressalvar só os expected outcomes, que no fundo é quais são os resultados esperados no final de um projeto, o que é que se pretende alcançar no final do projeto. Muitos destes resultados podem ser escaláveis a médio e a longo prazo, por exemplo, por um stakeholder-chave, pode estar envolvido ou não num consórcio. E depois o âmbito do projeto, que define no fundo, digamos assim, a área temática tem que ser trabalhada, investigada para alcançar então os resultados que se pretendem. Ao nível do Pilar 2, isto é transversal depois também ao Pilar 3, no fundo, vocês quando submetem uma candidatura, vocês têm que ter em consideração dois documentos, digamos assim, a parte A e a parte B. A parte A é um formulário que vocês preenchem online no portal Fundings and Tenders, com toda a informação do ponto de vista legal e administrativo que diz respeito aos parceiros que estão envolvidos num consórcio, e depois a parte B é o anexo técnico, onde devem descrever de forma detalhada, clara e objetiva o vosso projeto, ou seja, como é que pretendem implementar o vosso projeto, que impactos é que ele pode trazer a médio e a longo prazo, seja ao nível social, económico, ambiental, científico e tecnológico também. Tem que ter em conta aqui, no caso do Pilar 2, em particular, o limite máximo de páginas são 45 páginas, e não adianta fazer mais, porque quando fazem o upload, automaticamente as páginas são cortadas, a partir da página 45. E, portanto, devem responder de forma clara e objetiva a todos os pontos que são enumerados no anexo técnico e que se encontram depois também distribuídos nos diferentes critérios de avaliação, que são sempre os 3, que é a excelência, o impacto e a implementação.
Por último, terminando aqui este rápido overview, gostava só de vos passar uma mensagem dos principais passos que vocês devem ter em consideração na preparação e submissão de uma proposta. Tudo começa com uma ideia, um conceito inovador e disruptivo. Isto já é meio caminho andado para poderem ter sucesso. Depois, procurarem a call mais correta, mais indicada, que melhor enquadramento tem com a vossa área temática e que permite potenciar o vosso sucesso. E aqui muitas vezes é fundamental vocês lerem o programa de trabalhos. Muitas vezes são extensos, mas é um trabalho que é importante vocês lerem para estarem por dentro de todos os pormenores. Claro que podem contar sempre com o nosso apoio, enquanto NCPs. Vocês podem também, no portal Fundings em Tendas, pesquisar diretamente no programa de financiamento específico para a Horizonte Europa, e depois aqui em baixo, neste campo aqui, podem filtrar por área temática, por período, identificar quais são as calls que estão abertas ou que vão abrir no futuro próximo. E depois dentro de cada call vocês têm os detalhes que devem respeitar para cada uma das calls. Obviamente podem contar sempre então com o apoio dos NCPs, nós estamos cá para isso, para vos ajudar a identificar oportunidades de financiamento de acordo com as vossas pretensões e com a área temática em que trabalham. Depois, o segundo ponto, a maioria dos projetos, no caso do Pilar 2, sobretudo, envolve a criação de um consórcio, portanto vocês devem selecionar os vossos parceiros de acordo com as competências técnicas que são necessárias para desempenhar as tarefas que estão associadas a esse projeto. Aqui vocês podem usar os vossos próprios contactos, de identificação de parceiros, contactos de outros projetos, podem até mesmo participar em eventos de brokerage, são muito úteis nesse sentido. Eu também partilho aqui alguns links de bases de dados online que contêm parceiros, elas são sempre atualizadas em termos de parceiros europeus em diferentes áreas temáticas e que estão disponíveis para integrar um consórcio. E depois, por último, podem contar também sempre com o apoio dos NCPs, portanto, porque nós, como temos contactos diretos com outros NCPs a nível europeu, nós fazemos muito a ponte no sentido de divulgar essa procura e também a oferta ao nível de parceiros. Portanto, podem contar sempre com essa ajuda. Depois devem preparar a proposta, preenchem o formulário online da parte A. Nós também, parte legal administrativa da ANI, nós também acabamos por dar algum suporte nesse sentido. Portanto, temos um colega também responsável por essa componente e que dá esse suporte. E depois, na parte B, a descrição técnica, mais uma vez, devem ter em consideração o limite de páginas, os pontos que são enumerados no anexo técnico, responder de forma clara e objetiva. Muitas vezes, 45 páginas pode parecer muito ou não, depende também daquilo que se pretende responder, mas existem muitos pontos que são solicitados no anexo técnico e, portanto, é fundamental que vocês respondam de forma objetiva e clara a esses pontos. Não tentem andar ali a embrulhar, digamos assim, a narrativa. E mais uma vez, portanto, tenham em consideração os 3 critérios de avaliação: excelência, o impacto e a implementação. Podem contar também com o nosso apoio, como eu já tinha dito, na ajuda da preparação de uma proposta. Então, tipicamente, as entidades enviam para nós, com algum tempo de antecedência, uma primeira versão de draft para nós analisarmos, não do ponto de vista técnico, porque não temos essa competência, mas do ponto de vista mais geral, tendo em conta o expertise de outras avaliações. Nós já sabemos mais ou menos os pontos onde os avaliadores vão acabar por tocar. E, portanto, o que nós fazemos é uma rápida revisão da vossa proposta, efetuamos alguns comentários, algumas sugestões de melhoria que podem potenciar o sucesso da vossa proposta. E depois, no fim, devem submeter na plataforma, no portal Fundings and Tenders. Eu digo sempre isto, tentem submeter o quanto antes, mas é verdade que também para a comunidade científica e tecnológica muitas vezes não há tempo suficiente para preparar a proposta ou para submeter, mas tentem fazer o quanto antes. Não guardem para a última da hora ou para o último minuto, porque a nossa experiência podem ocorrer sempre problemas técnicos que podem impedir a submissão da vossa candidatura. Vocês podem eventualmente também fazer uma primeira submissão no portal e depois submeter uma segunda versão atualizada, claro que dentro do timeline previsto, porque apenas conta a última versão que foi atualizada para o portal. E por último, é aguardarem cerca de 5 meses, mais ou menos 5, 6 meses, até obterem os resultados. Por fim, deixo só aqui o meu contacto, caso tenham alguma dúvida ou alguma questão relativamente à minha área temática ou mesmo outras áreas temáticas. Nós depois fazemos o encaminhamento interno para outros colegas da ANI. E partilho 2 links que nós costumamos partilhar também com a comunidade, que é o link de registro e acesso ao GNAD, que é um portal online onde nós temos uma base de dados de documentos que são pré-publicados pela Comissão Europeia e que vos permite ter acesso, digamos assim, atempadamente ou de forma prévia à discussão dos programas de trabalho de muitos instrumentos de financiamento, quer do Pilar 2, quer do Pilar 3, e outros documentos também de interesse geral do Horizonte Europa. E por último, o link para se inscreverem nas nossas newsletters. Vocês selecionam as áreas temáticas, não têm que selecionar todas, selecionam aquelas que vos interessam e depois vão receber periodicamente newsletters temáticas de acordo com a área que selecionaram e que contém informação importante, seja do ponto de vista geral do Horizonte Europa, seja ao nível de calls que vão abrir no futuro próximo, ou até mesmo em termos de iniciativas que podem ocorrer a nível nacional e a nível europeu. Portanto, em termos de overview, era isto que eu tinha para vos apresentar. Não sei se agora podemos então entrar mais em detalhe no Pilar 3 e apresentar todas as oportunidades, e depois se calhar fazemos uma sessão de dúvidas, ou se querem parar para já por aqui e depois avançamos.